A gente vai falar também agora de um outro personagem que já foi odiado pelo bolsonarismo e que hoje é amado, que é o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Fux, você lembra que durante o julgamento de Jair Bolsonaro deu aquele voto longo para justificar, em primeiro lugar, que não cabia ao Supremo fazer aquele julgamento, aquela seria uma matéria para a primeira instância, contrariando uma decisão que ele próprio já havia apoiado de que o Supremo era a instância correta. E agora o Luiz Fux, ele absolveu, ontem ele deu um voto absolvendo 2 réus da trama golpista e do 8 de janeiro. Ele considerou, de novo, o Supremo Tribunal Federal incompetente para julgar os casos, ou seja, ele avalia que não é essa instância da justiça que deve julgar, precisa ser julgada em outra instância, e ele também absolveu integralmente a ré Cristiane Angélica Dumont Araújo, ele isentou ela de acusações de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração de bem tombado, segundo Fux, por falta de provas. E um outro réu, chamado Lucimário Benedito de Camargo Gouveia, o Fux votou pela condenação a 1 ano e 6 meses de prisão por deterioração de bem tombado. Mas se no voto dele, anteriormente, nas preliminares, ele considera que o Supremo Tribunal Federal não é competente para julgar os casos, isso equivaleria a uma condenação. Só que o Fux, mais uma vez, foi voto vencido na primeira turma, porque a primeira turma formou maioria para condenar os 2 réus, apesar desse voto do Fux. O que chama a atenção no voto do Fux, na verdade, é que ele rebateu críticas aí a essa mudança de entendimento que ele teve ao longo dos julgamentos ligados ao 8 de janeiro. Primeiro, ele defendeu a atuação dele, rejeitou os rótulos de punitivista ou garantivista, ele criticou decisões tomadas com urgência, ao afirmar que em momentos de comoção a precipitação se traveste de prudência e o rigor se confunde com firmeza. E ele disse o seguinte: meu entendimento anterior, embora amparado pela lógica da urgência, incorreu em injustiças que o tempo e a consciência já não me permitem sustentar. Realinho-me, pois, não por fragilidade de propósito, mas por firmeza na defesa do Estado de Direito. E segue o ministro Luiz Fux: nenhum de nós é infalível, mas só os que se reconhecem falíveis podem ser realmente justos. A humildade judicial é virtude que, mesmo quando tardia, salva o direito da petrificação e impede que a justiça se torne cúmplice da injustiça, escreveu Luiz Fux no voto dele. Isabela, Luiz Fux ainda não digeriu bem o julgamento de Jair Bolsonaro, continua tentando justificar a sua mudança de posição. Ele tentou isso por mais de 12 horas, né? Acho que foram 13 horas de voto, e tem tentado fazer isso e justificar. E tem uma coisa que me chama bastante atenção no caso do voto do Fux, né? No dia do voto eu estava aqui no UOL, entrei eu inclusive para comentar, e uma das coisas que a gente comentava era que o Fux usou autores que diziam coisas contrárias, inclusive teve autores que se manifestaram, né? Para dizer que exatamente, enfim, o voto dele não se sustentaria a partir daqueles argumentos dos autores. Porque o Fux tentou, enfim, justificar algo que era injustificável até em relação às suas próprias escolhas, né? E ao que ele já tinha julgado, porque se a corte era incompetente para julgar os mandantes da tentativa de golpe, como é que ele mesmo julgou os participantes do 8 de janeiro? Enfim, isso para dizer no mínimo e para resumir. Mas eu diria uma outra coisa agora, dessa guinada do Fux, até para a gente continuar o assunto que a gente está falando sobre a eleição de 2026, né, na questão anterior, que é basicamente o seguinte: o próximo presidente ou presidente vai ter a possibilidade de indicar 3 ministros, né, para a Suprema Corte, com as aposentadorias do próprio Fux, da Carmen Lúcia e do Gilmar Mendes. Se a gente contar, então, que são 3, e que já tem 2 pessoas, né, 2 indicados pelo Bolsonaro que tem um alinhamento, enfim, específico, né, inclusive um deles tendo sido indicado por ser terrivelmente evangélico, a gente está falando de uma mudança que pode alterar bastante o equilíbrio da corte em relação a pautas que vinham até então
sendo mais progressistas, digamos assim, né? O STF tem adotado uma postura que ela é mais progressista em relação a uma série de questões, inclusive atuando, né, muitas vezes em ações quando o legislativo se omite, né? E aí eu estou falando de várias questões relacionadas ao que o próprio campo político chama de pautas de moralidades. Então, pode ser que a gente tenha uma guinada, né, significativa na Suprema Corte, que pode se tornar, a depender, né, da próxima eleição, pode se tornar mais conservadora, né? E aí a gente pode ter algo parecido com o que está acontecendo nos Estados Unidos, em que o Trump não tem esse constrangimento da própria Suprema Corte dos Estados Unidos em relação às suas ações, muito pelo contrário. A Suprema Corte tem endossado posições bem complicadas, né, do Donald Trump. Então, eu acho que a eleição de 2026, ela se torna relevante por várias razões, mas essa em especial e essa possibilidade de mudança da corte e essa própria guinada que o próprio Fux deu em relação às suas posições anteriores, eu acho que chama atenção para a gente de uma mudança que é se a Suprema Corte vai continuar tendo o papel que tem. Algumas pessoas são muito críticas, achando que a Suprema Corte, enfim, até na justificação, na ideia de ativismo político, ativismo judicial, mas a verdade é que a Suprema Corte tem sido um dos únicos entraves, de fato, para, como a gente estava falando até nas questões anteriores, para conseguir, enfim, manter a democracia no Brasil e para fazer esses julgamentos. Então, eu acho que é bem preocupante essa guinada do Fux e a ver o que vai acontecer agora com essas 3 próximas indicações, a depender de quem venceu 2026. E é interessante, Isabela, que olha como o STF está no centro desse debate, no debate eleitoral, tanto pelo fato do próximo presidente nomear 3 ministros, como também com um trabalho muito forte da direita tentando fortalecer sua bancada no Senado para poder votar impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, né, professor? Estão olhando para esses dois lados, né? Sim, exatamente. Esse era exatamente o comentário que eu iria fazer. Há toda uma programação, há todo um planejamento por parte dos partidos de extrema-direita, de novo, para fazer aquela metáfora, time que joga com 10 no ataque, só fica com o goleiro lá atrás para eventualmente se dar alguma coisa ruim, né? De já se preparar o seguinte: se a gente ganhar as eleições, a gente tem um ministro que já mudou a posição, mais 2 que nós indicamos, e vamos indicar mais 3. Então, teoricamente, teria uma maioria simples de 6 contra 5, e aí entraríamos nesse terreno perigoso que a Isabela destacou muito bem, que seria um paralelo da nossa Suprema Corte curvando-se ao Executivo. Caso isso não dê certo, qual que é o plano alternativo desse agrupamento? Vamos fazer o máximo de senadores possíveis, porque pelo desenho constitucional, o controle dos ministros pode ser feito com ressalvas, mas pode ser pelo Senado. Então, se tivermos maioria no Senado, nós podemos desenvolver CPIs específicas para avaliar a postura dos magistrados, bem como, se tivermos maioria, e aí eu estou falando como se fosse basicamente um político de extrema-direita, se tivermos o controle do Senado, até mesmo as indicações nós podemos vetar. Não temos histórico de vedação do Senado a indicações, mas a depender do que acontecer em 2026, isso é bem possível. E eu não posso deixar passar batido, a partir do comentário inicial que a Isabela fez, sobre a questão da mudança de posição do ministro Luiz Fux, que chamou muita atenção minha e de vários colegas, que para ter a concepção de democracia que ele usa no voto, e ele usa um ator clássico chamado Adam Tchevorsky, que inclusive ele se enroscou na hora de fazer a pronúncia do sobrenome, porque de fato, como é de origem polonesa, tem muitas consoantes, né? E ele faz uma leitura completamente errada do Tchevorsky, querendo associar o Adam Tchevorsky a um defensor da democracia enquanto garantia da liberdade de expressão, né? Sendo que o Tchevorsky tem um trabalho relativamente recente dizendo o seguinte: olha, vivemos um momento de possível crise, não das instituições, mas de algo mais agudo. Me parece que a população
por motivos morais ou por motivos econômicos, não está mais vendo bem os freios que constituem a democracia. E se a população não vê esses freios que constituem a democracia de bom grado, a democracia não vai atender essa população. E a gente vai estar diante de uma crise muito profunda. Isso é o Tchaikovsky. A leitura que o ministro Luiz Fux faz no seu voto do Alan Tchaikovsky não condiz em nada com esse autor. Então, é triste dizer, mas é um realinhamento 100% político do Luiz Fux. Pode ser por crenças, pode ser por receio, inclusive, de condenações e sanções externas, né? Esse é um dilema que o senhor traz aí, muito interessante, que inclusive esteve no próprio discurso do Lula, agora em Nova York, do presidente Lula, agora em Nova York, naquele seminário que foi feito entre alguns países para discutir democracia, já é o segundo ano que eles realizam esse congresso, e o Lula, ele fala mais se referindo à globalização, ele fala assim que a gente precisaria mostrar para as pessoas, ou que as pessoas não estariam convencidas das vantagens da globalização, das vantagens do multilateralismo nas suas vidas cotidianas. E o mesmo eu já ouvi também a respeito da própria democracia, quer dizer, o que essa democracia trouxe de vantagem para mim? Pô, alguns setores ali, por exemplo, nos Estados Unidos, né, que as fábricas transferidas para a China, globalização, o que essa globalização me trouxe? Me trouxe desemprego, e aí entra Donald Trump com toda a sua retórica, e o próprio ex-presidente Bolsonaro também, que bota em xeque a democracia no dia a dia das pessoas. Que vantagem isso me trouxe? Eu estou melhor? Eu estou pior? Para mim, faz alguma diferença? Eu estou aqui tendo que me virar, correndo atrás, sendo motorista de aplicativo, entregador por aplicativo. Essa discussão de democracia passa muito longe da realidade.